O Brasil registra por ano cerca de 5 mil assassinatos de mulheres. É o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Mesmo após a Lei Maria da Penha, a sanção desta lei de combate à violência contra a mulher, os números de assassinatos de mulheres continuaram aumentando. Por isso nós vamos conversar aqui com o Gilberto Inhoato, que é psicólogo, professor de antropologia, pesquisador de violência conjugal. Tudo bem, doutor? Tudo bem comigo. São números alarmantes, né? Que o Brasil registra e casos que o senhor, inclusive, pesquisou sobre violência doméstica. Ou seja, o feminicídio é a última etapa de um ciclo de violência continuada. Exatamente. A ênfase que se dá, é claro, é no ponto mais agravante, que é a morte de uma pessoa, a morte física. Mas essas relações conturbadas, elas são antecipadas pela morte psíquica, né? Elas são acompanhadas de violência psicológica ao longo de muitos anos, até culminar com o feminicídio. Então, esse tipo de violência é uma violência em que se enfoca mais o aspecto da materialidade, que é muito trágico, mas não há violência física que não seja acompanhada de uma violência psicológica, e a violência psicológica ela se inicia com pequenos desentendimentos, pequenos arrufos, depois ela progride para xingamento, depreciação, cerceamento, espoliação, rebaixamento, submissão, e aí ela parte para a terceira etapa, que é já a violência física. Existe uma causa para isso tudo? Uma causa preponderante para que continuem matando tantas mulheres assim no Brasil? Então, não existe um fenômeno social de causa única. Então, existem dois pontos fundamentais aí na violência contra a mulher. O primeiro deles é que o Brasil é um país extremamente violento, né? Nós estamos, é o país que mais mata pessoas no planeta. Nós estamos 5 vezes acima da média mundial de assassinato de pessoas indiscriminadamente de gênero. É o país que ocupa a terceira população carcerária do planeta. Então é um país profundamente violento. Então nós temos, de um lado, a cultura da agressão, que exige dos homens um comportamento machista, virilizado, forte, dominador, conquistador. Então, esse é um dos pontos, né, em que estimula o homem a amar de forma violenta. Uhum. Por outro lado, a mulher é estimulada, né, naquele ideal de masculinidade e feminilidade, a ser mais tolerante, mais passiva, mais amável. Então, a primeira causa, ela advém da exterioridade, da cultura da agressão, né? A violência não advém apenas do indivíduo agressor. Ela vem dessa cultura histórica que nós temos na tradição de um país tremendamente violento, e atinge, então, a relação conjugal. Doutor Gilberto, o senhor realizou uma pesquisa com mais de 1.000 casos de violência contra a mulher entre 2014 e 2017. A que conclusão o senhor chegou depois de analisar todos esses casos de violências repetidas contra a mulher? Um dos pontos fundamentais aí é a qualidade do amor feminino. Os homens têm uma forma diferenciada de amar. Eles são mais racionalistas, pragmáticos, menos emotivos, menos dependentes afetivamente. Nós temos, por exemplo, mulheres que têm sucesso profissional, que ocupam um lugar de destaque na sociedade, independência financeira, mulheres politizadas, mulheres conscientes de seus direitos políticos, das instituições que protegem contra a violência. No entanto, essas mulheres permanecem convivendo. Por que elas ficam? Pelo tipo de amor, que é o que nós chamamos de amor-paixão, o amor romântico. É um amor que se funda lá no século XII, e ele vem sendo estimulado pela literatura, pelo teatro, pelo cinema, pelas novelas, né? Nós ouvimos o quê? Ele deixou tudo, ela deixou tudo para viver um grande amor. Isso é uma tragédia amorosa, né? Ou então, quando alguém diz, você é tudo para mim, alguém está morto nessa relação. Mas existe uma crença os discursos que proliferam esse amor romântico, seja nas novelas, na literatura, eles estimulam essa ideia de que o fato de você amar alguém, este amor pelo outro, fará com que esse outro mude. E há um grande equívoco nisso, porque
Homens violentos vão amar de forma violenta. Mulheres tolerantes e dóceis vão amar de forma tolerante. O amor não é uma substância que está fora da identidade do sujeito, né? Uma pessoa violenta ama de forma violenta. E existe um certo inconformismo masculino com a independência feminina, quer dizer, é uma questão cultural nesse sentido, que acaba colaborando também para o homem não entender o papel da mulher, doutor? Existe esse choque de realidades, né? Infelizmente, se é tão difícil para a mulher sair dessa condição da qual ela acredita que amando e tolerando ele vai mudar, é igualmente difícil para ele sair da condição de ser um macho, guerreiro, lutador e que tem a obrigação de cumprir esse ideal de virilidade, de masculinidade que a própria sociedade exige. A mesma sociedade que condena a violência, ela fomenta e estimula a violência. Nós temos a violência em todos os setores. Então, há esse choque constante, né, do homem ter essa dificuldade de conseguir entender esse abismo imenso que separa o mundo masculino do mundo feminino. É uma formação cultural longa e que deve ser ressignificada aí, sabe-se lá quantos séculos ainda. Doutor, para a gente encaminhar aqui o nosso final da entrevista, eu queria a sua opinião em relação à própria justiça nesse caso, né? E muitas vezes os casos que ficam impunes. Para se ter uma ideia, em 2017, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, ingressaram no país mais de 450 mil casos de violência doméstica contra a mulher, número 12% maior que o verificado em 2016. E há no Brasil 10 mil casos de feminicídio pendentes ainda na Justiça. Passa por aí também esse problema todo? Ou seja, a questão da impunidade ou da demora na justiça em analisar esses casos, na sua opinião? Existe a questão da impunidade de um lado, né? Se nós analisarmos a violência contra o homem, né, nós vamos ver a mesma situação, né? 90% da população carcerária no mundo e no Brasil é masculino. Nós temos aí 144 mil mandados de prisão ainda não executados. Então, de um lado, é o problema com a execução das leis. Há esse problema. Mas, de outro lado, nós vemos duas coisas. Uma, a grande parte das mulheres não registram a queixa. Mesmo com tantos canais a mais de conversação. Mesmo cientes dos seus direitos, da possibilidade de ser cuidadas, isso. E o fato de elas não registrarem a queixa não tem a ver com a dúvida de se elas serão protegidas ou não pela lei. Elas não registram a queixa porque há uma esperança que o parceiro mude. Tanto é que a Lei Maria da Penha, né, ela veio não só para punir o agressor, ela veio para impedir que a mulher retire a queixa, porque até 2006 a mulher fazia isto. Eu digo as mulheres que têm essa relação de dependência amorosa, porque ainda bem que existem mulheres que não toleram violência. Nós estamos enfocando apenas mulheres que aceitam, se submetem na esperança, né, de que ele mude. Então, de um lado nós temos essa morosidade legal, a falta de aparato legal, mas de outro lado nós temos a falta de denúncias. Isso no Brasil se dá em todos os sentidos. Há várias pesquisas aí sobre assédio sexual. A cada 10 assédios, 4 mulheres registram a queixa. Então o número, Rodrigo, é muito, muito, muito maior do que oficialmente se diz. Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua entrevista. Prazer é um caso realmente que merece a nossa atenção, é uma ferida que o Brasil precisa tocar urgentemente, né? Obrigado pela oportunidade.